Ricardo, primeiro, obrigado. Obrigado pela desculpa tomar o teu tempo aí, mas é um pouco mais, né? E obrigado pela parceria. Eu acho que esse é o tipo de cliente que a gente busca na Exact, é o cliente que vira parceiro em todos os sentidos, né? Não só comercial, como parceiro para se ajudar em várias situações. Eu acho que tem sido assim a nossa relação. Eu fico bastante feliz. Para quem não conhece, o Ricardo é CEO da Nanovetores. Para quem conhece também, né, Ricardo? Para os dois. E hoje ele disponibilizou o tempo dele para prestar um pouquinho de depoimento de como é que está sendo o método dentro da empresa. Fazem aí 6 meses que está sendo aplicado o método, que veio sendo desenhado e sendo prototipado, e acho que agora ele está ficando cada vez mais maduro, né? Exatamente. E aí, para quem não conhece, cara, se puder falar rapidinho quem é a Nanovetores, acho que a Nanovetores aí, um pouquinho da premiação, acho que a Nanovetores é uma empresa super premiada, está crescendo pra caramba, só para o pessoal saber. Certo. E aí depois a gente fala sobre o método rapidinho. Perfeito. Bom, a Nanovetores desenvolve sistemas de nano e microencapsulação para aplicação em cosméticos. Então, o que nós fazemos são sistemas de encapsulação que encapsulam ativos, e esses ativos encapsulados, protegidos com características de nanotecnologia, em termos de tamanho menor, de melhor permeação e de liberação programada e controlada, vão compor cosméticos muito mais eficientes. Então, em linhas gerais, o que a Nanovetores faz é sistemas de nano-microencapsulação para aplicação no cosmético e aplicações em têxtil, criando um espaço para que a gente possa ter os cosméticos têxteis. Perfeito. Não só cosmético no creme convencional, mas também cosmético numa camisa, numa roupa de fitness. Então esse é o contexto hoje de atuação que a Nanovetores desenvolve no mercado. Perfeito. É altíssima inovação, né, Ricardo? Ganhou até um prêmio agora de inovação da Brasil-Alemanha, né? Sim, fomos premiados como primeiro lugar de empresa mais inovadora pelo prêmio da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, onde justamente essa questão de portar o benefício do cosmético da base creme para a base têxtil se mostrou uma inovação bastante relevante, principalmente pelo resultado que a gente tem em termos clínicos, né? Uma pele com celulite, ela passa a não ter celulite depois que você está usando um produto com essa aplicação no têxtil. E principalmente pela descomoditização do segmento têxtil, né? Um segmento extremamente açoitado aí pela concorrência chinesa e por outros mercados, e que você, tendo um produto com inovação, com diferencial inovador, você acaba criando uma série de outras possibilidades. Né? Perfeito, perfeito. Falar agora rapidinho então do processo comercial, do método, né? Fazer um depoimento. Mas até eu diria um ponto relevante, linkando uma situação a outra, é que apesar de a Nanovetores ser uma empresa extremamente inovadora, desenvolver uma série de cases, tanto de inovação, quanto de produtos, quanto de sucesso, um dos pontos que de certa forma nos assolou por muito tempo, até que a gente desenvolvesse esse trabalho com a Exact Sales, é que vender inovação, que normalmente parece para todo mundo extremamente simples e fácil, porque todo mundo quer inovação, então em tese é muito fácil de vender, ao mesmo tempo é extremamente complexo, porque você trabalha com uma série e principalmente no segmento cosmético, que é um segmento que você tem um nível de regulação bastante forte. Então vender inovação não é simples, não é fácil, porque você precisa avaliar todo um contexto de negociação, que é justamente um dos pontos que eu destaco de principal vantagem do método da Exact, onde você contextualiza o cliente, você analisa o cliente, você cria informações sobre esse cliente e a partir daí você começa a tomar a decisão de qual cliente está pronto para que você efetivamente consiga desenvolver um negócio. Então esse é um ponto que eu acho que o termo venda complexa, né, que é um termo que a gente conversa e fala todo dia, é extremamente forte e acho que representa muito o desafio que vocês conseguem nos ajudar a transpor, porque justamente vender para alguns segmentos é uma questão de preço, é uma questão de atendimento, em inovação é muito mais do que isso. É uma questão de oportunidade, de momento, de necessidade, de aspectos regulatórios, e que se a gente consegue medir, a gente consegue atuar de certa forma de forma bastante precisa, que é o método Exact. Né? Obrigado, Ricardo. Acho que é legal que tu falou de atrelar com o tempo, né? Acho que é um desses principais fatores que a gente trabalha, é entender que quando tu lida com venda com inovação, na verdade muitas vezes tu tá lidando com catequização. Sim. E a gente tenta, boa parte do mercado já está catequizado, na realidade. E algumas empresas focam mais em achar e catequizar alguém do que achar quem está catequizado e vender, que é um trabalho que a gente está fazendo bastante com a Nano. Está num caminho bem legal. É relevante, né? De identificar onde é que está a oportunidade. Né? Acho que todo cliente merece atenção, acho que todo cliente merece ser visitado, acho que a gente tem que dar atenção para todo cliente, só que alguns clientes, nesse momento, eles talvez estejam mais preparados, mais maduros, para que efetivamente a gente gaste maior energia em termos de negociação. Né? Show de bola. Achar esse cliente não é fácil, né? Então acho que o grande mérito desse método é você identificar essa oportunidade onde ela está
e atuar de forma precisa, com toda uma força de vendas, né? Com material, com apoio, com suporte, com amostra, com o vendedor visitando, gastando dinheiro, indo visitar o cliente. Então, né, o nosso papel como gestor é avaliar onde é que eu tenho o melhor resultado, né? Onde é que eu tenho menos custo e mais resultado. Entrando nessa linha, assim, hoje, comparando quando a gente entrou com o método e com como está hoje tu te sente mais seguro em termos de avaliação de resultados, entendimento de resultados da tua equipe de venda, detectar um gargalo onde ele está exatamente? Tu acha que nesse sentido a gente conseguiu evoluir de uma maneira legal? É uma das outras vantagens que a gente considera, é justamente a gente conseguir ter uma visão completa onde eu estou sendo mais eficiente, onde eu estou sendo mais assertivo, em que número, né? Quantos clientes eu tenho uma melhor chance de conversão, quantos dias eu estou convergindo, qual é o meu ticket médio, que são situações extremamente normais no ambiente gerencial de vendas, mas que no nosso caso de venda complexa, que se difere muito da venda convencional, onde você atua e vende para todo mundo de forma indiscriminada, mas nem sempre você consegue ter sucesso. Nesse formato de venda de análise, para que a gente possa identificar um modelo na venda complexa, eu consigo ser muito mais assertivo, eu consigo ter um número, né, dessa ação, e com isso eu consigo ser mais eficiente e ver em que momento eu estou tendo uma melhor prática para que eu possa, obviamente, repetir sucessivamente a melhor prática. Muito bom, muito bom. Em termos assim, hoje de resultados, velocidade de venda, hoje já teve algum tipo de resultado nesse sentido? Curva de aprendizado de novos vendedores, a gente consegue... Uma coisa que eu sempre brigava quando eu ia contratar algum vendedor ou algum gerente, é que invariavelmente as pessoas do segmento cosmético, eles têm um jargão que eles dizem: tu quer vender, então a gente tem que fazer um trabalho de pelo menos um ano e meio até que a gente gere negócio. Isso me incomodava, porque eu já tinha visto casos em que na época em que eu estava mais atuante na forma de venda, nem sempre demorava um ano e meio, às vezes demorava menos. E a gente tinha uma prática de apresentar inovação, apresentar o processo, e em alguns casos efetivamente demora-se 1 ano, 2 anos, 3 anos até que você converta. Mas era uma situação que para nós nunca foi uma verdade, mas o mercado sempre nos apresentou isso como uma verdade, e nós sempre buscamos alternativas que nos satisfizessem nesse sentido. E um dos pontos que a gente vê aqui com a metodologia aí da Exact Sales, a gente conseguiu identificar, é que a gente conseguiu reduzir muito esse tempo de venda, absurdamente. Hoje em dia a gente tem vendas acontecendo em 2 dias, 3 dias, porque a gente está identificando o cliente certo, no momento certo, entregando o produto certo para ele. Isso é um desafio. E com resultados, claro que construtivos, né, crescentes, mas muito bem consolidados. Eu sei em que momento eu acertei, por que eu acertei, né, que tipo de decisões fizeram para que eu fosse mais assertivo para efetivamente concretizar aquele negócio, do pequeno ao grande. Então, a partir do momento que você começa a engordar o teu funil com todo tipo de cliente, mais cliente que quer comprar, fantástico, a vida fica muito mais fácil. Né? Não que a nossa vida seja fácil. Tá caminhando para isso, né? Fácil nunca vai ser, tá caminhando para ficar melhor cada vez mais. É verdade. A máquina que foi construída, assim, tu acha que quando entra um novo vendedor, hoje tu consegue sentir um resultado dele de uma maneira mais rápida também, uma curva de aprendizado menor desse vendedor por causa de uma máquina? Tu acha que daria de afirmar isso? Porque justamente foram uma série de ações, né, nessa questão, ajustar melhor o nosso material, ser muito mais assertivo em identificar qual é a oportunidade, entregar a oportunidade certa para o cliente certo, preparar o material, treinar a equipe, ajustar a amostra, ajustar gargalos. Então não é uma situação que você vai lá e só gera lead e começa a tratar esses leads. Não, é uma ação muito mais complexa, né, que envolve o antes da venda, envolve o durante e envolve o pós-venda. Né? Então você acaba tendo que mexer na empresa de uma forma muito mais ampla, mas a metodologia que a gente aplica hoje no processo de venda é uma metodologia que a gente está replicando para todos os setores da empresa, desde a parte produtiva, a parte de estoque, a parte gerencial e a parte comercial, obviamente, que está. Então, até em alguns debates, às vezes, quando a gente vai falar com outros amigos aí que são empresários, eles sempre nos dizem que eles iniciaram o processo de otimização, de análise de processo da produção, né? Eu digo, eu comecei ao contrário, eu comecei no comercial e hoje em dia a gente aplica uma série de processos que a gente analisou, de identificação de gargalo, de análise de fluxo, que é um pouco do Lean Manufacturing, e outros métodos que a gente aplica também, mas que efetivamente tem um pouco de base também naquilo que a gente está aplicando exatamente no processo comercial. Perfeito. Para finalizar, Ricardo, queria saber de ti, assim, se hoje tu te sente seguro para... Eu já sei porque tu já nos indicou, tu é um dos nossos principais vendedores, na verdade, né? Bom. Os nossos clientes têm sido os nossos principais vendedores, isso é muito bom pra gente, a gente fica muito feliz. E só para pegar esse depoimento, esse registro, se hoje tu te sentiria seguro para indicar para outras empresas o método, se tu acha que esse método de fato funciona para empresas de base
B2B, vendas complexas, tu acha que é o caminho, é interessante? Não sempre a empresa concorrente minha, fortemente, né? Então, assim, é um processo, né? Nós somos entusiastas, né, desse método internamente, até porque a gente teve que contagiar toda a equipe. Então, é um processo em que efetivamente você consegue detalhar como ele funciona, você consegue mostrar que ele tem resultado e daí você consegue vender a ideia. Então, a partir do momento dessa prática hoje de vender a ideia internamente, funciona tão bem que a gente até extrapola os limites da empresa. E efetivamente a gente indica mesmo o produto porque é um produto que oferece um resultado e que efetivamente é uma situação que depois que você conhece o modelo, você olha aquele modelo e você pensa, claro, tudo é muito óbvio, né? Tudo é muito simples, mas ao mesmo tempo nada é óbvio, nada é simples, porque é uma situação que foi uma atuação bastante complexa em diversas etapas do processo de venda, né? Então você conseguir ser assertivo em todas as etapas do processo de venda, acho que é o ponto principal do modelo, né? E até essa parte de a gente poder ser um multiplicador do teu processo acaba sendo também mais um incremento. Então, mostra o quanto a gente acaba se engajando e talvez até dentro do teu processo de venda, eu funciono como um vendedor pelo simples fato de eu ter sido cliente no passado. Perfeito. Então, assim, mostra o quanto essa ação é complexa, né? Você ter me convidado aqui para poder falar sobre o teu modelo e o quanto a gente está satisfeito, mostra o quanto o teu sistema acaba sendo eficiente, né? Então, é uma visão bastante inovadora, né? Eu acho o ponto que vocês acabam se diferenciando é fazer aquilo que é extremamente trivial, vender fácil, né? Vender, a gente vende. Eu sempre fui vendedor, atuei minha vida toda como vendedor, mas no processo convencional, naquilo que eu acreditava que era o processo de venda. Hoje eu tenho uma visão completamente diferenciada do processo de venda. Eu lembro na nossa primeira reunião, tu me falou um monte de coisa e disse, cara, isso é possível de aplicar. Tu nunca vai perguntar isso. Como é que tu vai conseguir fazer? E tu efetivamente conseguiu, né, reverter essa minha visão e hoje em dia a gente tem, né, hoje em dia eu vejo que perguntar para o cliente não ofende, avaliar o cliente não ofende. E efetivamente ele vai, exatamente, tem formas de você se aproximar e efetivamente obter a informação que você quer. O cliente também quer ser ouvido, né? E às vezes a gente quer só falar, quer só vender, né? Então, você ouvindo um pouquinho mais e identificando a oportunidade, você acaba sendo mais assertivo. Perfeito. Ricardo, fantástico. Obrigado de novo. Obrigado, como sempre, a parceria demonstrada assim, né, na conversa. E acho que é legal que seja uma conversa fluida, assim, uma conversa que eu nem precisei te fazer perguntas, quase tu já começou falando e eu fico muito feliz com isso. E o caminho da Nano V2 é fantástico. Espero que da Exact seja tão fantástico quanto está se desenhando para a Nano. Estamos juntos, então. Tá bom? Então, obrigado. Valeu. Valeu, Ricardo. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.